A terceira negação. A terceira negação de Pedro se deu quando um dos parentes de Malco, do qual Pedro cortou a orelha quando foram prender a Yalcha, perguntou a Pedro se ele não era um dos que estavam no jardim quando Yalcha foi preso. Nesse momento, Pedro respondeu incisivamente que não estava lá com Yalcha. E então o galo cantou pela segunda vez, porque Yalcha tinha falado que o Pedro o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse, não é mesmo? Assim ele falou na ceia. É assim que Lucas narra esse momento. Não podemos deixar de atentar para a precisão da profecia a Pedro como se daria sua negação, apresentando os detalhes do dia. Hoje, a quantidade de vezes, 3 vezes me negarás. Então, Yalcha falou, hoje ainda 3 vezes me negarás antes que o galo cante. É a hora em que aconteceria, antes que o galo cantasse. Então, mostrando para todos nós a sua onisciência, a onisciência de Yalcha. Por causa disso, é impossível nos colocar no lugar de Pedro nesse momento tão angustioso e constrangedor. Mas ainda foi essa própria pessoa que lhe avisou que assim você o faria. Imagine, depois acontecer. Mas você o retrucou veementemente, dizendo que ainda que todos assim o fizessem, você de modo algum o faria. Quanto tempo teria durado aquele momento? Pedro negou a Yalcha que assim o faria, porém assim o fez, o negou, não é? Então, o filho do Ial vivo. O que se passava pela mente de Yalcha? Quando ele fixou os olhos em Pedro, será que o seu olhar foi de reprovação, Pedro? Ou ele fixou o seu olhar para que Pedro se lembrasse de que ele é Yalcha, ou Mashiach, o filho do Ial vivo, e que sua palavra é sempre verdadeira, para que Pedro jamais esquecesse ou duvidasse disso, para que Pedro soubesse de uma vez por todas que nada acontece sem que ele o permita, sendo este o significado do olhar de Yalcha para Pedro. Então vemos que, quem sabe, pelo peso da amargura no coração de Pedro, e talvez até porque entre os discípulos estivesse havendo esse desconforto em relação a ele, portanto o anjo coloca como alguém especial para Yalcha. Mas como pode Pedro, depois de tudo o que passou ao lado de Yalcha, dizer que não o conhecia? Depois de ter uma revelação profética sobre a identidade divinal dele, ainda assim negá-lo como fez. Então muitas vezes a gente meditando se pega fazendo essa mesma pergunta. Mas também pensamos que assim como ele foi um homem falho, nós também somos, e que nós precisamos ter cuidado para não negar Yalcha também. É o que a maioria de nós estamos fazendo, não é? Então, o mundo hoje, a maioria está negando Yalcha, e o pior ainda, negando o próprio Criador, o próprio Altíssimo. Então, nós não podemos negá-lo. No momento que nós negar, ele vai fazer o que diz lá na palavra: não o conheço, nunca o conheci. E aí as pessoas vão dizer: como, Senhor? Fiz tanta coisa no seu nome, expulsei tantos demônios, espíritos malignos no teu nome. E ele vai dizer: nunca invocaste o meu nome, nunca te conheci, nunca te ouvi clamar o meu nome. Não é mesmo? Então nós temos que refletir. Então, temos que saber que o nome Yalcha, o Mashiach, é o nome verdadeiro, o nome ao Todo-Poderoso, o Pai, e para que não venhamos a negar ao Mashiach e Yalcha nunca, temos que ter esse discernimento. Então,
Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui que podemos... No sepulcro. O sepulcro, o interior do túmulo que está localizado no jardim do túmulo, muitos acreditam que pode ter sido esse o túmulo que recebeu o corpo de Yahushua Mashiach durante os 3 dias da sua morte. Pedro já havia estado no sepulcro e visto que o lugar estava vazio, mas ainda não havia crido que Yahushua havia sido ressuscitado. Podemos observar isso pelo texto narrado por João. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. João 20, versículo 8. Então, Pedro foi o primeiro a entrar no sepulcro, mas não há registro na Bíblia de que ele tenha crido, e também não significa que João, o outro discípulo que entrou no sepulcro, logo depois tenha crido que Yahushua houvesse ressuscitado. Mas com certeza, sim, eles creram. Por quê? Porque Yohanan, João, foi o mais fiel, pode-se dizer que foi o mais fiel deles até após a morte de Yahushua, porque foi o único que estava lá aos pés do madeiro. Então, Maria Madalena correu e foi ter com Simão, Pedro e com outro discípulo a quem Yahushua chamava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o nosso mestre, e não sabemos onde o puseram. João 20, 2. Mas ele respondeu: se eu não ver nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. João 20, 25. Por isso que tem aquilo, só acredito vendo, não é porque ele como é que é o nome desse? Agora me esqueci o nome do Tomé. O Tomé, ele só acreditava se visse, não é? Então tem até um ditado, sou que nem Tomé, só creio vendo. Então, Tomé sabia em detalhes onde Yahushua havia sido ferido, e ele precisava, para ver, para crer, ele tinha que ver, não é? Então, Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. João 11. Outra vez quando Yahushua fala da eternidade para a qual ele iria e todos os seus seguidores estariam juntos com ele, Tomé diz que não sabia para onde Yahushua iria e, portanto, não tinha como chegar lá. Gentilmente disse-lhe Tomé: mestre, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? João 14, 5. Não nos admira que, ao final, não houvesse lugar para a credulidade no coração de Tomé, pois a incredulidade encontra lugar onde existe a falta de conhecimento profundo de um entendimento fiel da palavra de Yahushua. Vamos ver aqui se ainda vai. Pula para o... pular. Vamos ver. Tá? Então... o conhecimento da palavra de Yahushua, o conhecimento profundo da palavra de Yahushua é o que nos leva à fé, à muná. Porém, quando falamos em conhecimento profundo, não estamos nos referindo apenas em conhecer livros, capítulos e versículos bíblicos, ou mesmo tê-los decorados, mas sim na compreensão dos ensinamentos tratados na palavra, não é? Na aplicabilidade em nossa vida e na certeza que Yahushua não mudou, de que Yahushua hoje não é diferente. Vamos ver. Não é diferente do Yahushua do tempo dos profetas, do Antigo Testamento e dos discípulos do primeiro século,
e que ainda assim as mesmas operações e milagres que ocorreram lá, com certeza podem ocorrer também nos nossos dias. Se nós estivermos preparados espiritualmente, se nós estivermos agindo com bondade, se nós estivermos purificando, dignificando a nossa alma, e se nós estivermos em Iau e Yausha, que são os verdadeiros sagrados, porque nós já recebemos a revelação, a era da revelação já está quase no final. A revelação nos foi dada em 2017 e já está quase no final também da era da graça, do Mashiach, e já está quase iniciando a nova era, que é a era do anti-Mashiach, não é? Anticristo, e temos que saber que o tempo urge e temos que saber que a verdadeira Páscoa nos reconstrói, nos transforma, nos refaz. Então, nós temos que orar, jejuar e sempre celebrar os sagrados, celebrar a verdadeira Páscoa no dia 15 de abril, que é a verdadeira Pessach, que está na palavra, na Escritura Sagrada, Êxodo 12. Então, irmãos, nos façamos dignos em Yahushua Mashiach. Não blasfememos os nomes, porque alguns, além de seguir outro, ainda blasfemam o nome do Yahushua, porque não só seguem, como clamam pelo nome de blasfêmia. Então, nós temos que honrar e clamar somente o nome Yahushua. Se você não quiser dizer Yah, o nome do pai, diga somente Yahushua, porque o nome do filho já traz o nome do pai. Yahushua significa Yah salva. O pai é a salvação. Aleluia!